Esse é o 8º dos 24 volumes da obra de Pietro Ubaldi. Problemas do Futuro. Introdução. Iniciando o presente volume, que se abre no limiar da terceira trilogia, é necessária uma pausa para nossa orientação. Cada um desses livros é uma jornada. Cada trilogia representa uma volta na maturação do destino daquele que escreve e no desenvolvimento do seu pensamento, traçado nesta obra em paralelo com o próprio desenvolvimento do pensamento da vida, conforme a vida se expressa pela ação na fase histórica que estamos atravessando. Façamos essa reflexão, portanto, para que possamos nos orientar nesses aspectos, os quais se acham intimamente entrelaçados e se desenvolvem em ressonância, formando uma perfeita sinfonia no mais unitário sentido da vida. Isto é não somente afirmado em cada palavra, mas também vivido profundamente. O enquadramento formal dos 6 volumes que compõem a primeira e a segunda trilogia já foi realizado no prefácio do trabalho precedente, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. Contudo, vamos repeti-lo para o leitor novo, que ainda não conhece o argumento. A primeira trilogia compreende os seguintes volumes. Primeiro, Grandes Mensagens e a Grande Síntese. Segundo, As Noures. Terceiro, A Sese Mística. A segunda trilogia é formada pelos seguintes volumes. Primeiro, História de um Homem. Segundo, Fragmentos de Pensamento e de Paixão. Terceiro, A Nova Civilização do Terceiro Milênio. A terceira trilogia inicia-se com este livro, Problemas do Futuro. No capítulo 18 do volume precedente, acha-se sumariamente explanada a significação dessas etapas. O autor é um viandante da vida, de uma vida em ascensão, na qual ele se eleva penosamente, degrau por degrau. Nessa subida, ele realiza uma série apocalíptica de experiências espirituais, que não apenas se apresentam para ele muito graves e decisivas no mundo biológico, mas também, por transcenderem a vida comum, o deixam tão espantado que ele não pode se furtar à necessidade de analisá-las. As palavras que escreve foram por ele vividas com luta e sofrimento. Portanto, há de se compreender que atrás do desenvolvimento do pensamento racional encontra-se o desenvolvimento de um destino, e que a batalha de conceitos foi primeiramente uma batalha de paixão. Pode-se dizer, portanto, que cada palavra aqui escrita ainda está sangrando de dor, vibrando em consequência da luta travada. No fundo, trata-se propriamente de uma biografia vista em sua profundidade, de um caso real no qual é a vida que fala e se revela com a experiência de um para proveito de todos. Assim sendo, é natural que o pensamento explanado nestas páginas tenha de estar estreitamente unido à manifestação histórica da própria vida, porque ela é sempre una e indivisível. Já foi afirmado na conclusão da precedente segunda trilogia que o ciclo da primeira trilogia é explosivo e que o ciclo da segunda é reflexivo. Trata-se da assimilação que se segue à inspiração.
É uma espécie de recuo sobre a primeira impetuosa revelação, para que ela possa ser disciplinada e melhor compreendida racionalmente por todos. É uma forma de assimilação necessária para se poder subir ainda mais depois de terem sido racionalmente consideradas e consolidadas as posições alcançadas por inspiração. Foi muito forte e muito rápido o passo até a ascese mística. Após atingir aquelas alturas místicas, havia necessidade de disciplinar e enquadrar tudo. O filósofo não achará nesse caminho uma exposição sistemática, onde se busca a construção de sistemas através de um cerebralismo artificioso. Isto foi evitado para que a própria vida falasse com o seu dinamismo. A organicidade, mais do que nos esquemas conceituais de exposição, está inserida na sempre presente substância do argumento, dada pela eloquente estrutura orgânica do universo. Fundamentalmente, é o mesmo processo evolutivo que falou para muitos, como a Beethoven na Nona Sinfonia ou a Wagner no Parsifal. Esse processo evolutivo implica a retomada dos motivos da primeira explosão, onde os conceitos foram expressos apenas sinteticamente, para se proceder depois ao seu desenvolvimento analítico. É por isso que no volume precedente, A Nova Civilização do Terceiro Milênio, encontra-se o subtítulo, abre aspas, Análise e Desenvolvimento de A Grande Síntese, fecha aspas. Sendo um escrito inspirado, a grande síntese permanece fundamental, mas sempre se assemelha mais a um esquema do que a um verdadeiro e exaustivo tratado. Daí a necessidade de desenvolvê-la, de ultrapassar a sua vastidão sintética, descendo à profundeza analítica. As características da terceira trilogia não se tornarão completamente evidentes senão quando o processo for completado. Não podemos prever, senão no conjunto, aquilo que a vida poderá dizer em uma determinada fase de sua manifestação. O certo é que este primeiro volume da terceira trilogia inicia-se com um retorno à obra A Grande Síntese por meio de um desdobramento reflexivo sobre a sua parte inicial, que, devido ao seu aspecto científico, é a mais difícil. O alforge do autor caminhante da vida tem se tornado sempre mais cheio de experiências. Ele está cansado do palavreado inútil e tem pressa em concluir a demonstração da doutrina de A Grande Síntese com provas resolutivas. Ele sente toda a vacuidade e a corrosão das polêmicas filosóficas e religiosas. Preocupa-se apenas com o que é consistente para provocar no involuído o abalo decisivo na hora histórica crucial. Por isso, ele se dirige à ciência, procurando o motivo da vida na origem e na psicologia do homem, para então desenvolver o presente volume. Mas, assim como a vida segue da matéria para o espírito, o caminho aqui também continua sempre. Desse modo, o presente livro, tal como os outros, nada mais é senão uma diversa sinfonia da ascensão. Mesmo sendo retomado a partir de baixo,
o traçado é sempre o mesmo. Desse modo, embora não se possa prever exatamente o conteúdo desta terceira trilogia, porque a vida fala com os fatos e se expressa em formas concretas, reais e vividas, a lógica do desenvolvimento e o pressentimento de intuição dizem que, assim como a nota dominante da primeira trilogia foi a explosão e a da segunda foi a assimilação, a nota dominante da terceira trilogia será a sublimação. Dados esses graus de desenvolvimento, é natural que a nota inspiradora tenha dominado no primeiro tempo, a primeira trilogia. Daí os qualificativos de médium, ultrafano, inspirado e místico aplicados ao autor. De fato, em grandes mensagens e a grande síntese, ele falou em nome de outra personalidade, tal como ocorre na ultrafania. No seu segundo volume, As Noures, ele se pôs prontamente a observar a si mesmo para poder compreender o fenômeno da inspiração e suas consequências, a fim de que tudo viesse a ser controlado com responsabilidade e plena consciência. Porém, o ímpeto da explosão não pôde deixar de levá-lo até a altura do terceiro volume, a sese mística. Assim, no segundo tempo, definido pela segunda trilogia, caracterizando um período reflexo, a nota inspirativa atenua-se e em seu primeiro livro aparece, a título de um retorno autobiográfico, História de um Homem, volume no qual o autor procura a si mesmo. O segundo livro é uma coletânea de artigos que expuseram de forma dispersa o seu pensamento e que foram publicados em revistas. O terceiro livro, como já foi dito, é uma retomada e um desenvolvimento dos problemas mais humanos de A Grande Síntese, apontando decisivamente para a meta de toda a obra, que é a nova civilização do espírito, o grande motivo apenas assinalado anteriormente. Trata-se de retornos necessários, sem os quais o desenvolvimento não é possível. Embora ao leitor menos avisado possa parecer apenas repetição, esse método é adotado aqui conscientemente. Assim, cada volume significa uma etapa do caminho, exprime uma fase de vida à qual ele adere. Tem a sua característica própria que o distingue, como se dá, por exemplo, com as sinfonias de Beethoven. Do mesmo modo, o terceiro tempo, definido pela terceira trilogia, que podemos chamar de sublimação, inicia-se com este primeiro volume, no qual, depois de ter sido feito primeiramente um profundo exame da personalidade humana, já iniciado no livro anterior, abarca-se em seguida a ciência da matéria, a fim de finalmente levá-la até a fé e ao espírito, seguindo um método ultramoderno de renovação, no qual, através de uma visão mais profunda do universo, não mais materialista, a ciência torna-se um grande motivo de sublimação, que não poderá deixar de constituir o final místico de toda a obra nos ulteriores volumes. Este final, para o autor, significa a última sublimação do seu destino, e para o mundo
significa o despontar da aurora da nova civilização do espírito. Nestas três formas estreitamente ligadas de exposição conceitual, de caso individual de evolução espiritual e de ascensão coletiva do homem, fala sempre a vida, exprimindo o mesmo pensamento. Na tempestade dos conceitos, nos dramas de paixão e dor de quem escreve, e nas lutas do mundo, existe a mesma elevação, a mesma purificação criadora que da matéria leva ao espírito, a mesma sublimação que redime pela dor. Nesta curva da vida do autor, da exposição que constitui a sua obra e do próprio destino do mundo, três fatos sintonizados no mesmo ritmo ascensional, é necessário, para proveito de todos, aprofundar com coragem e sinceridade os conceitos até aqui expostos. Qual o significado, nesses seus três aspectos, dessa sublimação que caracteriza a terceira trilogia? Comecemos pelo seu primeiro aspecto. Para o autor, isso significa aprofundar sempre mais a consciência do próprio destino, mantendo um contato cada vez mais estreito com o infinito e completando a sua purificação. Há muitos anos, o misterioso processo biológico da maturação, não visto exteriormente nem compreendido, vem se realizando através de uma profunda e dilacerante maceração sob múltiplas formas. É um trabalho intenso de dor, renúncia e pobreza, um contínuo afastamento de si mesmo de tudo o que é humano, arrancando a própria carne viva pedaço por pedaço, lentamente, para não acabar morto. Sim, e tudo isso endossado pela vestimenta exterior do imbecil que não sabe conduzir seus negócios, pela máscara do homem educado que, embora deva sorrir para não incomodar, acompanha intimamente o progressivo esclarecimento da consciência do seu próprio destino, num crescente senso da missão que deve desempenhar para uma afirmação no plano do espírito. A grande experimentação evangélica, da qual nasceram os volumes precedentes, não foi simples literatura para o autor, mas sim um fato vivido, carregado de frutos vivos. Tendo em vão procurado se livrar do peso da riqueza, que constituía um embaraço à marcha encetada, ele acabou por enfrentar o dilema de ou cuidar de seus próprios negócios ou renunciar à sua missão. Conciliar duas coisas numa condição em que cada uma exigia totalmente para si o homem era impossível. E cada dia que passava, mais se acentuava em seu íntimo e mais forte gritava o senso da missão a cumprir. Ele precisava, então, abandonar os interesses materiais, deixando-os à mercê do assalto de todos. Eis o dilema: salvar os valores do espírito ou salvar os valores da matéria. Ora, pelo fato de que nesse nosso mundo sempre se encontra alguém pronto a tomar para si o que não é guardado ou defendido, e de que é impossível confiar em outros,
pois geralmente quem sabe tomar conta de seus negócios, sabe fazer isso apenas para si mesmo. Era evidente que ocupar-se dos valores do espírito significava pobreza. Era preciso escolher. Vivemos em um mundo no qual os involuídos são ativíssimos em realizar sua vida com seu próprio método, a qualquer preço. O homem de espírito, por ser inepto nesse campo, é facilmente eliminado. Então a escolha foi feita, dando início à experimentação evangélica. O autor pôde descrevê-la nos volumes anteriores porque a estudou de perto, vivendo-a com um evangelho experimental. Só assim essas coisas podem ser verdadeiramente compreendidas. Só assim elas podem ser entendidas quando as pregamos, pois de outro modo não passariam de retórica. Trata-se de uma experimentação que verdadeiramente inverte os valores e refaz o homem, de uma catarse que penetra até os ossos. É um avançar que parece louco, encetado em meio a trevas rasgadas pelo lampejar de uma alucinante luminosidade interior, da qual o Evangelho, como sentinela ao longe, grita, abre aspas, ocupai-vos das coisas do Espírito e tudo o mais vos será dado, fecha aspas. Assim, se soubermos inverter os valores correntes e viver realmente a utopia do Evangelho, entraremos no mundo dos prodígios, tornando atual a já descrita economia do evoluído, baseada na providência. O milagre consiste no fato de que nossa vida, embora pareça humanamente fadada a terminar no desespero da miséria e da fome, deságua, pelo contrário, num confiante abandono em Deus, confiança advinda não somente da fé, mas também da prova experimental, onde os fatos demonstram que o apoio nunca falta para quem verdadeiramente crê no Evangelho e o pratica. Quando é superada a grande barreira que nos separa da inversão dos valores correntes, desenvolve-se a série dos milagres. A percepção do mundo que nos circunda é dada pela nossa natureza. Se nós mudamos, tudo muda. Assim, com a nossa elevação no espírito, tudo tende a se sublimar. O que antes era dor, transforma-se em regozijo. Então o trabalho, hoje transformado em condenação pela máquina e pela avidez humana, torna-se um livre e alegre ato da criação, no qual o homem é chamado a colaborar no funcionamento do universo e operar à semelhança de Deus, imitando-o em sua perene ação criadora. Toda renúncia na matéria aparece no lado positivo, como construção do eu, como conquista e afirmação no espírito. A solidão povoa-se de forças amigas que nos estendem os braços e nos ajudam. As provações suavizam-se e se tornam meios para a construção de nós mesmos. Eis as maravilhas da ascensão, o milagre experimentado pelo autor. O valor destes escritos não se baseia na novidade de conceitos, que são velhos como a vida e que, mesmo em perfeita ortodoxia de forma, são apenas repetidos,
mas sim sobre o fato de que eles foram experimentalmente vividos. É certo que antes de Colombo descobri-la, a América já existia. Contudo, ela foi, no seu tempo, a maior descoberta do século. Dessa forma, se hoje o homem, assim como Colombo fez com a América, descobrisse verdadeiramente o Evangelho, vivendo-o experimentalmente, tocando-o com as mãos, esta também seria a maior descoberta do século. Atingindo pela evolução o plano do espírito, tem-se a sensação de que emergimos de um fétido mar de lama para uma liberdade no infinito. Entre tantas imperfeições dolorosas, percebe-se, de outro lado, a harmoniosa perfeição da obra de Deus. Percebe-se no plano do universo a lógica do próprio destino, que é assim aceito, porque se verifica que ele nos conduz sempre ao encontro daquilo que representa o nosso bem. Compreende-se a maravilhosa trama da vida e admira-se tudo, bendizendo-se a Deus. É verdade que existem as provações, mas, depois de superá-las, compreende-se o seu sentido e valor criador. Adquire-se, então, uma visão profunda que vê o porquê de cada uma das vicissitudes humanas. Tudo vai se revelando completamente. A dor se transforma em instrumento de redenção. Cada acontecimento de nossa vida torna-se um amigo, porque é sempre o melhor possível para nós. O grande milagre da ascensão é a nossa progressiva libertação da dor e do mal. Todo assalto destruidor transforma-se em meio de criação. A força de cada ocorrência nos faz sentir, sempre perto de nós, a mão operante de Deus, imanente em nós. Assim, o caminhante da vida, carregado de recordações, nas quais o futuro, então um tanto vago, transformou-se em passado, pode ver e compreender. Ele compreende que cada golpe da adversidade provocou como reação uma nova luz. Cada obstáculo o estimulou, cada provação o instruiu, e cada vicissitude transformou-se em força criadora. Então ele ama tudo o que antes desagradava e pesava, porque já sabe que tudo serve para edificar o espírito. Acatar-se é de todo o ser, de suas qualidades, necessidades e desejos, bem como de sua dor. Tudo nele se sublima, tudo nele se destila, tudo transmuda-se com ele. É justamente essa superação de todo um mundo para entrar em outro, mais alto, que o faz verdadeiramente rei da vida. O ser é elevado para o céu por esta sua sublimação acima de todos os males e dores humanas. Eis o conceito dominante na terceira trilogia. Com relação a este conceito, observemos agora a obra escrita, constituída pela série de volumes que resultaram dele. O processo evolutivo do autor não pôde deixar de produzir na mente do próprio autor um relampejar que, num clarão de conceitos regularmente registrados e depois publicados, tem dado lugar a várias interpretações. No princípio, durante o período explosivo da primeira trilogia, esse clarão foi tão forte, misterioso e imprevisto que tomou o aspecto de verdadeira mediunidade. O autor foi imediatamente,
pela necessidade bem humana do enquadramento catalogado no campo mediúnico. Esse foi o primeiro período, quando foram escritos os volumes Grandes Mensagens e A Grande Síntese. Mas saberemos nós o que verdadeiramente é a mediunidade? O autor passou então a procurar por si mesmo, tentando aprofundar a visão nesse abismo que é o mistério da personalidade humana, fenômeno até hoje bem longe de ser plenamente conhecido. Assim, começou a compreender o seu caso e procurou defini-lo em seu segundo volume, As Noures. Assim, ele pôde explicar precisamente que se tratava de mediunidade inspirada, ativa e consciente. Não havia nenhum transe, inconsciência ou cessão passiva de seu próprio eu a qualquer entidade incorpórea ou a forças estranhas. Permanecendo consciente durante a captação e o registro da onda ou noure, ele não apenas a escolhia com pleno conhecimento como uma antena que capta a frequência transmissora, porque a conhece e quer sintonizá-la, mas também a recebia por relação voluntária de ressonância, livremente. Não se tratava, portanto, de mediunidade de efeitos físicos, nunca praticada e sempre evitada pelo autor como barôntica, mas sim de mediunidade inspirativa, de ultrafania ativa e consciente, sem transe. No entanto, ele foi tido por ultrafano, razão pela qual seus escritos foram considerados suspeitos pela Igreja, mas aceitos no campo espírita. Eis, porém, que no fim do primeiro período, com o seu terceiro volume, A Sese Mística, o autor supera também o campo ultrafânico e, deixando para trás o espiritismo, que o havia catalogado como um de seus representantes, ele se transforma num inspirado e, por fim, num místico, entrando num campo apropriado, sobretudo às religiões. Os trabalhos que compõem a segunda trilogia perderam a vestimenta mediúnica, ultrafânica ou inspirativa, passando a falar a linguagem normal. Assim é também o presente volume. Ora, muitos perguntam se esses novos livros, que se expressam do modo como todos falam e não com uma tonalidade extra ou sobrenatural, são ou não inspirados. Os leitores, em geral, estão habituados, como os demais, a tratar com o homem normal, dado por um tipo único e constante, de enquadramento estável, e não com o tipo múltiplo, em contínua evolução, como é o nosso caso, que por isso mesmo não pode ser enquadrado em esquemas fixos. No caso desta terceira trilogia, era necessário responder a essa pergunta, esclarecendo quaisquer dúvidas. Agora, o autor não apenas está cônscio de haver completado o seu misticismo na forma ativa de sua missão, mas também o tem estudado em si mesmo, com o auxílio de outros místicos, embora ainda esteja longe de tocar o fundo deste mistério, que, aliás, não pode findar. Essa é a razão pela qual, em seu caso, através de um contínuo controle racional do fenômeno de sua intuição e dos produtos que registrou,
ele transformou a sua própria inspiração numa técnica regular de pesquisa, que, sendo chamado por ele como método da intuição, não tem nada a ver com a ultrafania em transe e muito menos com o mediunismo de efeitos físicos. A finalidade da vida do autor, como já foi dito antes, não é de nenhuma maneira o estudo dos fenômenos mediúnicos, sendo que o espiritismo interessa a ele relativamente. Sua vida é missão, seu escopo é a experimentação evangélica e não a espiritista. É a ascensão espiritual e não a indagação do além-túmulo. A conquista da felicidade é o grande problema, e o que transforma tudo em nós para o bem e para a alegria não é o além-túmulo, mas sim a evolução, a catarse da vida, elevando-nos do plano animal humano ao super-humano. O que importa é a sublimação, sem a qual tudo permanece cego, inferior, doloroso, seja aqui ou acolá. E o mediunismo de efeitos físicos ocupa-se bem pouco da sublimação, visando apenas problemas particulares, totalmente secundários em relação à questão de apresentar, na atual e tremenda hora histórica, uma contribuição realmente melhor para a salvação do mundo. Se, por um lado, o misticismo é para o autor o vértice da ascensão, por outro lado, o método da intuição, dado pela inspiração tecnicamente controlada, é a sua disciplina, que organiza e racionaliza a inspiração, dirigindo-a metodicamente à conquista do conhecimento para resolver os mais variados problemas, inclusive os da ciência, com o objetivo de melhorar o homem para seu próprio bem. A sublimação atua então em dois campos: no sentimento, levando ao misticismo, e na mente, levando ao disciplinamento orgânico e racional da inspiração, com o enquadramento da técnica receptiva através da análise dos dados obtidos pela inspiração e da sua organização em uma doutrina racional. Nesse trabalho múltiplo e complexo, cumpre-se a missão do autor, que, enquanto, por um lado, com o progresso da sua maturação, sublima-se como paixão no misticismo, por outro lado, assenhoreia-se cada vez mais não só da técnica receptiva, mas também da sistematização orgânica e racional dos resultados, a fim de poder expô-los em linguagem normal. Tudo isso, ainda que possa desagradar aos espiritistas, era necessário dizer, a fim de que esses escritos fossem aceitos pela ciência, pela cultura séria, por aqueles que têm prevenções anti-ultrafânicas, para os quais todas as coisas expressas em tais roupagens inspirativas não são sérias nem aceitáveis. Certamente, a inspiração ainda subsiste na segunda e terceira trilogias, porém encontra-se ali normalizada numa veste comum. A constatação de uma característica não mais explosiva como a da primeira trilogia, mas sim reflexiva, de assimilação e análise como a da segunda trilogia, nos leva a esta conclusão. Contudo, nem por isso o autor perde o contato com a fonte da inspiração. Pelo contrário, na sua ascensão mística,
o contato normaliza-se, a sintonia estabiliza-se e a distinção torna-se cada vez menos suscetível de interferência em meio ao uníssono de vozes. A catarse é de fato uma sublimação também neste sentido, uma união sempre mais estreita com a fonte. Aqui a recepção, em geral salteada e inconsciente no ultrafano, é contínua e consciente, constituindo um colóquio, um contato, uma comunhão que tende à unificação. Torna-se prece, religião, misticismo, amor a Deus. A terceira trilogia, que representa a fase da sublimação, não pode culminar senão em pleno misticismo. Assim, sempre progredindo, o caminho iniciado com manifestações que foram chamadas mediúnicas fecha-se para alcançar resultados que, na sua técnica receptiva, são bem diversos e, no seu conteúdo, estão muito longe da usual mensagem ultrafânica em função de certa entidade. Aqui, a mensagem é uma obra orgânica racional, que já atinge o 8º volume. Aqui, a mediunidade é uma missão que se apossa de uma dada hora histórica e de toda a vida de um homem. Como se vê, os conceitos espiritistas comuns não são mais suficientes para conter estes resultados. Chegamos aqui a uma disciplina consciente e racional, que analisa e põe em ordem organicamente os produtos da intuição. Em geral, todos, mais ou menos, possuem intuição, mas de um modo vago e sumário, sem a crítica e a precisão de um método. Em nosso caso, a intuição não apenas constitui método de investigação cientificamente exato, vasto a ponto de permitir compreender e orientar todos os problemas do conhecimento, mas também é traduzida do seu natural funcionamento, feito por clarões sintéticos e intermitentes, para os termos da exposição contínua e da análise racional. Se tudo é antes sentido por via intuitiva, como síntese, conclusão e solução dos problemas, deve ser depois analiticamente demonstrado pela força da lógica, para uso da forma mental corrente, não intuitiva. Trata-se de um trabalho de reflexão e coordenação, útil e necessário para permitir a compreensão, de um trabalho de precisão analítica e cultural, sem o qual a mensagem inspirativa ficaria confusa e distante. A mensagem provém de superiores dimensões conceituais, razão pela qual é necessário reduzi-la à nossa dimensão racional. Por isso, o trabalho é inicialmente de audição e compreensão, tornando-se posteriormente de elaboração dos dados da inspiração, fase desconhecida, portanto, do ultrafano comum. Em nosso caso, a inspiração, embora se possa dizer que dirige como um guia a mente do sujeito, é, todavia, controlada por ele. Mais do que de recepção, pode-se, neste caso, falar de colaboração consciente de ambas as partes, sem deixar com isto de reconhecer o quão mais sábia e potente é a fonte transmissora. Por outro lado,
uma vez que o já conhecido fenômeno da união mística, através da progressiva catarse do sujeito, torna-se sempre mais intenso, compreende-se como, pelo grau de sua fusão num mesmo ritmo de pensamento, vem a ser cada vez mais difícil distinguir o receptor do transmissor, isolar o receptor de uma fonte na qual a sua personalidade, distinta no sentido humano, sente-se como que diluir em sublime alegria. De fato, uma das mais perturbadoras sensações que a elevação mística produz é a sensação de dissolução do próprio eu como unidade egocêntrica. Na alta psicologia, tal como na alta matemática, os conceitos comuns não têm mais sentido. Tudo isso transforma o fenômeno neste nosso caso, distanciando-o cada vez mais da ultrafania e o aproximando da inspiração do artista, do sábio, do místico, enfim, daquele que em todos os campos cria no espírito. Em nosso caso, a sensibilidade ultrafânica tornou-se um método preciso de pesquisa, que encara os problemas com o velho sistema experimental analítico apenas num segundo tempo, como controle, enquanto num primeiro tempo ela os capta por vias intuitivas, sintéticas, somente alcançáveis por um hipersensitivo, condição atingida por evolução do instrumento humano. Este será o método de indagação do amanhã, que só um tipo humano mais evoluído saberá empregar. Mas não há só este trabalho de controle da recepção, de coordenação e organização dos resultados, de precisão analítica, racional e cultural. Em geral, os leitores creem que a inspiração representa alguma coisa concedida gratuitamente. No entanto, ela é conquistada com trabalho e fadiga. É necessário procurar ardentemente, porque Deus não se revela senão a quem procura e clama por Ele. É preciso subir com o próprio esforço para chegar a escutar. É preciso maturar-se duramente para merecer a resposta. É necessária uma fé positiva que saiba vencer todos os obstáculos. E quando a inspiração chega, é preciso a todo custo e em qualquer condição segui-la no seu arremesso impetuoso, ainda que estejamos atordoados pelas tantas exigências de um mundo que pretende andar por uma estrada bem diferente. Ainda que haja sofrimento, é preciso escrever. Mesmo extenuado ou doente, é preciso escrever. Pode faltar de tudo, mas escreve-se. Se os interesses materiais estão a caminho da derrocada e os involuídos roubam tudo, não importa, escreve-se. Se a casa cai e o mundo explode ou está perto do fim, não importa, escreve-se até o último suspiro. É necessária uma vida concentrada toda em apenas um ponto. Registrar esse pensamento que, gritando, cantando, arrebatando e atordoando como um furacão, nasce dentro de clarões e turbilhões. Registrar tudo nos mínimos detalhes, tanto na potencialidade como na doçura, seja como conceito ou seja como paixão. Quem se abandona ao irresistível deve muitas vezes exprimir o inexprimível, sem deixar, no entanto, de permanecer na forma.
É preciso viver as teorias expostas, fazer-se campo experimental e, com as provações trazidas por elas, confirmar a exposição. Com uma vida elevada pelo sacrifício, é necessário se manter em permanente sintonização, fazendo de tudo isto uma missão para o bem dos outros, vivida em abrasamento como cumprimento de um destino. É necessário levar tudo isso adiante, ardendo sempre mais, sem nunca ceder, fiel a Deus até a morte. Agora que vimos o significado da terceira trilogia relativamente à maturação do autor e à natureza de sua produção intelectual, observemos a conexão que tudo isto pode ter com a atual hora histórica como contribuição e como missão. Em nosso caso, há não apenas a catarse do autor e a criação efetuada pelo fenômeno inspirativo, mas também o fato da compreensão sempre maior por parte do público. Mas por que isto acontece? Nota-se que, ao ler estes volumes, nasce no leitor um senso íntimo de convicção, que não é apenas racional. Muito mais do que pelos processos lógicos, geralmente quem lê fica persuadido pela ressonância íntima, pela convicção segura de quem escreve, pela sua sincera paixão, pela misteriosa formação daquela sintonia que constitui base e condição necessária para a compreensão. Mas o que então determina o aparecimento dessa sintonia? De onde desponta essa vibração que une leitor e escritor? O fenômeno inspirativo ao qual se deve a gênese primeira destes escritos coloca o autor em uma posição especial, diferente daquela assumida pelo escritor comum, que exprime apenas a si mesmo, quando não faz algo menos sincero e verdadeiro como uma criação de fantasia. Em nosso caso, a inspiração permite que o autor mantenha colóquios diretos com a vida, com o pensamento de Deus, ouvindo pelas sendas do misticismo a voz de todos os seres, em todas as suas formas, da pedra ao gênio e sempre mais alto, até as dimensões do superconcebível. O escritor aqui não inventa nada, simplesmente lê no grande livro da vida universal. É um espectador da infinita sabedoria de Deus, que ele contempla em visões e exprime em livros. Desse modo, quando quem fala não é o indivíduo, mas sim a própria vida, o pensamento não envelhece. O mundo está repleto de ideias cansadas, que já exauriram seu dinamismo e sua função. Lá onde é a vida que fala, a ideia é sempre jovem e viva. Se o autor simplesmente revela aquilo que já está escrito no íntimo de todos e que é instintivamente sentido, mesmo se de modo impreciso, então é natural que o fundo comum, o elemento base da sintonia, já pré-exista com grande potência. Desse modo, o leitor, em seu instinto, onde fala a vida, sente e reconhece aquela voz como sendo a voz da verdade, e mesmo sem poder ainda compreender o porquê, aprova com um irresistível senso de íntima convicção. Eis a sintonia e o consentimento pleno.
E mais do que isso ainda, o leitor sente alegria ao encontrar um intérprete exato de seus vagos sentimentos, que ele mesmo, embora se esforçando em precisá-los, não conseguia levar à plena luz de sua consciência. Sente-se feliz por encontrar já feito o esforço de levantar o véu do mistério, como lhe pedia a vida. Regozija-se ao encontrar pronta uma resposta a tantos porquês que o torturavam e ver assim resolvidos os seus mais tormentosos problemas. O leitor, então, tem a sensação de estar ouvindo a sua própria voz, clara e engrandecida, de tão perfeita que é a sintonia dada pela mesma lei da vida que a todos anima. Há uma aproximação com aquele que lê, um retorno de alma para alma, o qual, devido à sintonia e convicção que se seguem, reforça-se em admiração, gratidão, simpatia e amizade. Estes livros terminam assim num afetuoso liame, num vínculo não só de compreensão, mas também de ação e de missão. No campo social, esse é, em seu terceiro tempo, o resultado da trilogia com a qual a obra se concluirá. Esse é o modo como o autor, utilizando o caminho da livre e espontânea convicção, quer dar a sua contribuição para o advento da nova civilização do espírito. Há mais, porém, a expressão da voz da vida, captada pelo autor através da via inspirativa, não é vaga e genérica, mas sim precisa, porquanto secunda a forma do atual momento histórico, falando aos homens do amanhã próximo, em função de acontecimentos iminentes. Eis a razão pela qual os sensitivos que já verificam o fermento da hora prestes a soar, incendeiam-se na leitura, pois sentem que estão diante de uma revelação. O fato é que estes livros são estreitamente ligados ao nosso tempo, constituindo expressões da vida, que tem para dizer alguma coisa de muito grave e se apressa a dizê-lo àqueles que têm ouvidos para ouvir. Estes escritos estão ligados à história e à evolução biológica, das quais exprimem o atual drama e para as quais desejam dar uma contribuição efetiva. Mais exatamente, eles revelam as correntes biopsíquicas que dominarão no dia de amanhã, anunciando-as e as preparando. E quem os escreve capta a antecipação do futuro, realizando a função de antena biológica. Muitos pressentem tais correntes, pois, embora não consigam ver tudo precisamente, já estão aptos a reconhecer a voz da vida, porque ela fala neles, que assim aguardam ansiosamente quem se levante para exprimi-la, sempre prontos para abraçá-la com paixão ao se depararem com a sua revelação. Os homens somente respondem a um apelo quando este apelo já se encontra no interior deles, de onde estão sendo bradados pela vida. De outro modo, ficam mudos, sem compreender. Somente esse apelo interior pode formar a corrente coletiva, constituída pela corrente das forças da vida,
que não apenas quer assim atingir os seus objetivos, mas também pertence a todos e a todos vai arrastando. Quem revela a ideia pode parecer o seu criador, mas é tão somente um seu expoente exterior. É apenas o representante de um pensamento que não é seu e que ele tem a função de sentir antes para depois exprimi-lo e divulgá-lo. Trata-se apenas disso e não de outra coisa. Na vida, mais que o indivíduo, o que importa é a sua função. Não importa que muitos não ouçam o chamamento da vida, que estejam fora desta corrente impulsora da evolução, que não possam sintonizar-se com ela e que sejam surdos à sua voz. A vida não tem confiado funções de antecipação e criação à grande massa dos involuídos, àqueles que servem, pode-se dizer, como lastro. Tais tipos têm que ser impelidos para depois chegar por último. Os inferiores são os que mais opõem resistência e, no entanto, são os que mais precisam ser ajudados para evoluir. Se compreendermos a estrutura e a gravidade da atual hora histórica, exatamente por sua condição involuída, veremos que tal contribuição é hoje necessária. Os valores do domínio autoritário, da vitória baseada somente na força, se é que ainda há quem pense ter domínio de fato, já caíram substancialmente, porque depois do desastre geral para vencedores e vencidos na última guerra, diminui sempre mais o número dos que acreditam em dominação. Os valores da riqueza ainda subsistem, mas sob a ameaça de tamanhos golpes que já vacilam, inspirando sempre menor confiança. A que valores se prenderá então o mundo assim abalado, senão aos únicos que restam, os valores do espírito? Onde se poderá, de outra maneira, achar aquela solidez e invulnerabilidade que a humanidade demonstrou não possuir? O mundo está desiludido e tem fome de uma fé, porque não se pode viver sem esperar alguma coisa e sem crer no amanhã. As filosofias não servem e as religiões devem se adaptar às massas involuídas e supersticiosas. Mas o motivo do espírito já desponta nas conclusões dos grandes intelectuais da ciência, que começa a emergir de seu velho materialismo. Trata-se de alguns sintomas, que não são os únicos. A vida é uma viagem. Parar é morrer, mas não se pode conceber caminho sem meta. A vida tem, portanto, absoluta necessidade de possuir uma tábua de valores e subir para planos mais elevados, a fim de realizar a evolução, que é o imperativo absoluto. A culpa mais grave, aquela que se paga mais caro, é furtar-se à ascensão, é não atender à lei da evolução. A nova aristocracia não poderá, certamente, ser uma aristocracia da força ou da riqueza, pois destes tipos o mundo sempre teve, até hoje, superabundância. Tais formas exauriram a sua experiência e deram o seu rendimento biológico. A vida não alimenta senão aquelas formas que têm uma função e um objetivo definidos, razão pela qual liquidará esses tipos de classes dirigentes.
ela tem necessidade de outras formas para outro trabalho. O tipo dos novos condutores não será bélico, político ou econômico, mas sim um tipo completo, que mais do que religioso, seja sábio e justo. Depois da falência dos chefes armados, deverá se dar o advento dos chefes espirituais, dos profetas desarmados. A vida tem necessidade também dos valores interiores, aqueles mais desprezados hoje. Tem necessidade dos valores espirituais para se reequilibrar, justamente porque há hoje uma extrema carência deles. O homem tem fome desses valores. As novas classes dirigentes, portanto, não poderão se formar segundo o nascimento, o poder ou apenas a inteligência, mas deverão se basear nos valores espirituais, que superam a animalidade, valores constituídos por sensibilidade psíquica e moral, sabedoria, sensatez, altruísmo, caridade, amor, bondade, desprendimento das riquezas, renúncia a toda forma de excesso. A vida pede ao homem muitas vitórias, principalmente sobre o ódio e a cobiça, que hoje envenenam a vida. Deve aparecer um novo tipo de lutador, evangélico, desprendido e desarmado, mas inteligente e consciente, muito mais poderoso que o rude e violento de hoje. Há revoluções bem maiores para se fazer do que aquelas concebidas pelo homem atual. Hoje, tudo isso pode parecer muito longínquo e, portanto, de escasso interesse. Mas todo amanhã é feito para se tornar rapidamente o hoje. Quando o homem tiver realizado as suas necessidades e desejos de hoje, o que irá ele fazer? Quando o homem, com a máquina e a técnica, com suas novas teorias econômicas e distributivas, tiver resolvido o problema do bem-estar material para todos, quais os problemas que encontrará pela frente? Quando o progresso científico e social tiver reduzido para todos o dia de trabalho a poucas horas e resolvido as dificuldades da vida material para todos, ao menos quanto a um mínimo necessário, como irá o homem ocupar o supérfluo de seu tempo e de suas energias? Certamente ele se aproveitará disto para abandonar a luta, para, em vez de continuá-la num plano superior, visando conquistas mais altas, entregar-se ao ócio em busca de prazeres e vícios, chegando assim ao destino de todas as aristocracias e dos povos ricos e preguiçosos, que é o esfacelamento. A vida fere quem dorme sobre as conquistas feitas. Ela hoje caminha com rapidez, e essas conquistas estão mais perto do que possa parecer. Todo futuro é feito para se tornar presente. É assim que a utopia transforma-se em realidade. Nenhuma utopia é maior que o ideal do Evangelho. No entanto, ele certamente foi pregado não para permanecer como utopia, mas sim para se transformar em realidade. A atual hora apocalíptica, através de grandes lutas e crises, prepara novas condições de vida. Entre tantos homens que pensam somente no presente, é necessário que haja alguém que enxergue mais longe no futuro e tenha a intuição desse futuro para anunciá-lo e prepará-lo.
Os problemas existem para serem solucionados, mas há certamente, além daqueles atuais relacionados ao dinheiro e ao estômago, outros problemas que também devem ser resolvidos. Nas grandes voltas da história, como a verificada hoje, não bastam os homens de ação, administradores, que seguem perspectivas imediatas e realizações vizinhas. É necessário que haja também homens de pensamento, capazes de se orientarem segundo óticas mais amplas, em relação não só ao que é contingente, mas também a todo o funcionamento orgânico da história e da vida. É assim, então, que da compreensão da extrema gravidade da hora atual, da necessidade de preparar um amanhã que se avizinha rápido, da consciência do dever de dar a contribuição necessária, deverá nascer em alguns pioneiros de sensibilidade apurada e aptos para esse fim, o senso da missão confiada a eles pela vida, que neles escolhe seus meios para fazer ouvir a sua voz. Estes pioneiros, por serem evoluídos, já superaram o egocentrismo animal e somente sabem viver fundidos no amor ao próximo, missão inevitável para eles, que não sabem dar outro conteúdo à vida senão este. Eis em particular o significado deste volume, Problemas do Futuro, e da terceira trilogia que ele inicia. Eis também o significado de toda a obra. Com o novo milênio, o homem entra em um novo ciclo histórico e biológico. É preciso fazê-lo compreender essa imensa realidade que o espera. É necessário, enfim, incendiá-lo com uma fé e um impulso proporcionais ao esforço que hoje a vida lhe pede, para que ele saiba conquistar essa realidade. A vida nunca dá presentes, mas nos convida e nos ajuda a merecermos tudo. Há perigos, mas há também ilimitados horizontes. É preciso orientar o homem. Ele hoje procura a sua realização e a sua alegria fora do verdadeiro lugar em que elas estão, e assim fica desiludido. É preciso transformar o homem involuído em evoluído. Quem escreve deve ter vivido antes pessoalmente a sublimação da vida, para depois ensiná-la aos outros, oferecendo-lhes gratuitamente a sua conquista biológica, um precioso produto experimental, fruto de tremendas lutas. O nosso mundo atual está em estado de colapso espiritual. O homem moderno, enfunado de descobertas, tornou-se um vazio espiritual. A fase da onda atual representa a inércia das qualidades mais nobres da alma. A imprensa gosta de destacar os delitos e todas as piores baixezas humanas. A arte está se degenerando em todos os seus aspectos. Mesmo debaixo das aparências mais intelectuais, respira-se sempre um ar de depravação. Parece até mesmo que tudo deve ter hoje esse sabor fundamental. Mas é preciso reagir e salvar. Há uma quantidade apreciável de valores superiores que nos podem tornar muito poderosos e ricos. É preciso descobrir esses novos continentes do espírito para desfrutá-los. É preciso aprender a substituir por estes valores superiores
aqueles inferiores valores da riqueza material, para nos tornarmos o mais que pudermos independentes deste tipo de riqueza e de todos os dissabores que dela se originam. É tanto o valor dado ao dinheiro que não se pode resolver o problema espiritual se não for antes resolvido o problema material. Isto é verdade, mas o grande erro consiste em se considerar as coisas do espírito como artigo de luxo, supérfluo, às quais se recorre somente quando se está saciado de tudo e não se sabe mais desejar outra coisa. No entanto, tratam-se de coisas de primeira necessidade. O bem-estar econômico por si só não basta. O problema da vida não é de solução assim tão simples, como crê a moderna psicologia utilitária e materialista. Nada está isolado na vida. Nenhum problema, portanto, também o material e o espiritual, pode ser resolvido isoladamente, razão pela qual, ao contrário do que todos dizem, podemos afirmar que o problema material não pode ser resolvido se antes não for resolvido o problema espiritual. A riqueza pode ser nociva para quem dela não sabe fazer bom uso. Hoje não se crê senão na riqueza e se tem horror da pobreza. Não se compreende hoje uma pobreza que não seja miséria, uma pobreza que seja um estado de poucas necessidades materiais e de grandes riquezas espirituais, a ponto de poder tornar aquele que as possui mais rico do que os próprios ricos. Essa pobreza de vastos horizontes, bem diversa daquela pobreza que também é miséria de alma, pode se transformar em terreno de grandes conquistas espirituais, que são afastadas pela riqueza, porque a riqueza nos adormece nas comodidades. É necessário que falte alguma coisa embaixo para sermos induzidos a procurá-las mais no alto. Quem está saciado não procura. Para progredir, é preciso viver com o ânimo vibrante e não satisfeito. Para poder superar a matéria e enriquecer mais elevadamente, é preciso não gozar os encantos materiais. Para formar desejos e exigências mais espirituais, é preciso que a alma encontre fechada a porta para os gozos materiais. Essa pobreza pode ser um estímulo para alcançar intuições inatingíveis de outra forma. Ela nos ensina a caducidade do nosso apego às coisas terrenas. A riqueza é um resultado vitorioso, mas efêmero, sendo esta sua falta de segurança e de paz o ponto fraco no qual ela é vencida pela pobreza. E assim é o nosso mundo, sem segurança e sem paz. É preciso vencer e superar esses pontos fracos. Nada disso se compreende hoje, vivendo-se desesperadamente numa luta feroz. Esse é o tormento que nos é imposto por nossa cobiça. É preciso compreender o lado que é conquista e valor positivo dentro da renúncia e do desprendimento. Infelizmente, porém, o conceito tradicional de virtude nos mostra dessa condição de pobreza apenas o seu lado negativo, de perda e pobreza material, em vez de conquista e riqueza espiritual. É a nossa vacuidade interior que despreza a vida simples e pobre, enquanto esta condição
pode ser, pelo contrário, um meio de superação e libertação, criando formas de vida superiores, mais ricas e mais poderosas. É preciso fazer que o homem suba da matéria ao espírito. Somente lá há salvação. O materialismo centralizou a nossa mente nos bens materiais. A ciência, conquistando e desfrutando as forças naturais, criou uma psicologia de prazer e de poder em vez de sacrifício e renúncia, virtudes que são consideradas como roupagem para os tolos e os vencidos. Disso resultou um homem moralmente fraco, sem resistência nas adversidades, um homem que se sente sempre mais pobre. Uma artificial multiplicação de necessidades inúteis e nocivas está anulando a elevação do nível econômico, o que significa empobrecimento, porque a riqueza não é absoluta, mas sim uma relação entre recursos e necessidades. Em meio a um bem-estar crescente, adveio uma sensação de miséria, uma vida mais difícil, um estado de angústia pela falta de espaço vital. Adveio, enfim, um abandono das necessidades superiores, nas quais estão a única saída para a alma, que fica assim comprimida, restringindo-se à satisfação de necessidades inferiores, insuficientes para satisfazê-la, porque se multiplicam a expensas daquele outro estado de alma muito mais vital. Isto é patológico, é antivital. Há uma descida para as necessidades mais elementares, que invadiram todo o campo dos desejos humanos. Há uma riqueza econômica que não compensa a carência dos bens espirituais. Há uma capacidade de saber procurar os bens materiais, enquanto há uma incapacidade de saber usufruir dos bens espirituais, embora eles estejam próximos e sejam gratuitos. E assim, tudo vai por água abaixo. Por meio da publicidade, a indústria faz do homem um consumidor e das nações um mercado a ser desfrutado. Assim, é preciso produzir e depois vender, forçando o consumo. Mas tudo isso, mesmo sendo inútil ou supérfluo, é preciso ser pago com o nosso tempo, com o nosso fadigoso esforço e a nossa paz. Cultiva-se assim o consumidor, que é criado e educado com a propaganda. Gera-se sempre novas necessidades, que escravizam todos às necessidades artificiais. E chama-se a isso de bem-estar e civilização. Atrai-se com prazeres fictícios o consumidor, para que ele, já assim viciado e persuadido de que vai ao encontro de sua alegria e de seu bem, submeta-se à exploração. Assim, novos hábitos sociais vão nascendo, uma determinada moda para cada coisa, sempre mutável, para encher tantos cérebros vazios. Na medicina, essa moda e essa psicologia de exploração do consumidor chegam ao ponto de representar um atentado à saúde e um perigo para a raça. A nossa civilização, que é tão sábia no particular, mostrando que hoje também a ciência é especialização, está desorientada nas grandes linhas, carecendo de uma diretriz geral, de uma orientação inteligente.
Por enquanto, o progresso, apesar das conquistas materiais, ainda não atingiu a alma, onde está o verdadeiro homem, limitando-se assim a um espantoso excitamento das cobiças animais, com todas as respectivas consequências. É preciso ensinar ao involuído atual que aquelas alegrias procuradas por ele no fumo, no álcool, na cocaína, no vício ou até mesmo no furto e no delito, ele as encontrará verdadeiramente belas e poderosas, mas no alto, em realizações novas, que o moderno caçador de êxitos, sempre ansioso e agitado, perseguido pelo tempo, não conhece. O crescimento do ser em direção à alegria é um direito sagrado, mas deve ser dirigido para volúpias de outro tipo, vitais e não precárias, no sentido ascendente e não descendente. Esses prazeres que intoxicam e desfazem o homem precisam ser analisados e demolidos, a fim de levar o homem a buscar os grandes prazeres do espírito. É preciso substituir os gozos destrutivos pelas grandes alegrias construtivas, substituir o sucesso exterior, vão e fictício, em que hoje se crê, por aquele outro vindo do próprio valor íntimo e substancial. O evoluído não renega a vida, mas sim a enaltece muito mais. Os tempos estão maduros e é necessário aprender novos modos de viver. É necessário começar a preparação do terreno para uma nova civilização, fazendo o homem compreender que ele é muito mais do que um simples animal, é o dono de um destino radioso, fazê-lo compreender que o universo não é somente um campo a ser explorado, mas sim um sábio organismo de pensamento e de matéria fundidos entre si. O homem hoje, em vez de se realizar, dispersa-se. A felicidade da posse que ele tanto procura é primitiva e traidora, é própria de uma dada fase do desenvolvimento e não das fases sucessivas, mais elevadas. Hoje é preciso aprender a conhecer a felicidade superior, que está na criação. Modifica-se deste modo a atual concepção da vida. Assim como o conceito de materialismo, outrora julgado definitivo, perdeu todo o valor no seu velho significado sensório, o conceito de trabalho também mudará. Em nosso mundo atual, o trabalho é uma condenação e, por isso, exige um salário. Daí as maiores lutas do nosso tempo, daí capitalismo e comunismo, guerras e destruições. O trabalho é uma condenação cada vez maior, porque o temos privado do espírito animador, cujo sopro é alegria. A máquina, a indústria, a organização e a cobiça levam ao cálculo do dinheiro e do tempo, ao horário e à escravização. A descida na matéria sufoca na limitação, que é o seu elemento. A elevação no espírito traz liberdade, desfaz a limitação. A involução humana reduziu o trabalho a uma condenação oprimente, embora ele seja para o ser o seu mais alegre recurso, que não apenas nos realiza, mas também nos desenvolve,
estando entre os mais ativos instrumentos de evolução, o que significa libertação para a felicidade. Mas essa é a opressora miséria em que foi transformado aquilo a que já nos referimos anteriormente, chamando de livre e alegre ato de criação, no qual o homem não só se realiza e se desenvolve, mas também é chamado a colaborar e operar no funcionamento orgânico do universo à semelhança de Deus, imitando-o na sua perene ação criadora. A evolução é lei da vida, e o mundo deverá percorrê-la, assim como quem aqui escreve também teve de percorrê-la. Por meio da ascensão se chegará a uma grande transformação de valores. Então se compreenderá que o bem-estar material, embora seja um grande passo, não basta por si só para dar felicidade. Na vida há necessidade de muitas outras coisas que hoje matamos, tais como a fé, o belo, a poesia, a paz interior, o amor elevado, a esperança. O mundo de hoje cresceu no plano físico, como corpo. Urge, portanto, um paralelo desenvolvimento no espírito, pois é extremamente perigoso que um tão grande corpo fique em poder de uma mente tão limitada e primitiva, sem a direção de uma alma adequada. É exatamente a hipertrofia técnica e científica que exige, para se equilibrar, um proporcional desenvolvimento espiritual que assuma a direção, sem o qual tudo ameaça acabar em desastre. A ditadura da ciência materialista e da sua psicologia é uma fase superada, e o mundo invoca desesperadamente uma sistematização diversa, espiritual e moral. Entre tantas revoluções que o homem moderno deseja, há também a revolução contra a asfixia espiritual, contra o nivelamento numa animalidade universal, contra o embrutecimento geral nos problemas do ventre, embrutecimento que é próprio tanto do capitalismo como do comunismo. Bem outras revoluções hão de se realizar para a conquista não de bens materiais, mas sim de bens espirituais, dando lugar ao sol para um continente inexplorado de riquezas infindáveis, que o homem tem extrema necessidade para a mente e o coração. É preciso rebelar-se contra a imersão na massa nivelada, opondo-se aos gostos podres das maiorias. A verdadeira revolução será feita chegando-se à compreensão dos valores de substância e substituindo por eles, na própria vida, os atuais valores de superfície e de forma, dados pela abastança ou sucesso, hoje tão em moda. É preciso conquistar uma potência superior de domínio espiritual e lançá-la à face do mundo como um desafio, uma potência cuja riqueza não é de dinheiro ou de poder, mas que permite ter piedade dos ricos e dos poderosos. Deve-se contrapor à riqueza econômica, supremo ideal hoje, a riqueza da inteligência e do coração, atualmente em falta. É preciso mostrar, tanto aos ricos do capitalismo como aos pobres do comunismo, a sua vacuidade espiritual,
que os iguala e os torna os mesmos homens em luta no mesmo terreno, com os mesmos fins egoístas e os mesmos instintos de avidez. É preciso ser o pioneiro de um ideal diverso, de desligamento e de libertação, para se subtrair à obsessão econômica, que é o tormento moderno. É preciso ensinar a desfazer as falsas miragens dos prazeres oferecidos traiçoeiramente pela nossa chamada civilização, rebelando-se contra a prostituição e o sufocamento do espírito que ela quer nos impor. É necessário enriquecer-se bem diversamente da maneira como hoje se anseia. É preciso saber se colocar nesse tão diverso terreno utilitário e compreender as suas vantagens superiores. É preciso ensinar a gozar em planos mais altos, a possuir alegrias mais refinadas e gratuitas, que provêm do íntimo e não do exterior. É preciso alijar o peso do trabalho-pena para amar o trabalho função e missão, que não é fadiga a ser paga, mas sim livre e espontânea realização. É preciso conquistar a riqueza da tranquilidade e a riqueza do tempo, hoje perdidas, principalmente pelos ricos. Dizer, abre aspas, não tenho tempo, fecha aspas, é a frase moderna, mas é também a sua pobreza. E não há obras de beneficência que permitam doar essa mercadoria para ajudar em sua miséria esses desgraçados pobres de tempo. Essa carência de tempo é uma vingança da matéria, que escolhemos como padrão, enquanto o espírito mantém-se fora do tempo. Somente no alto há liberdade, que se deve conquistar elevando-se e não roubando de outros escravos os seus grilhões de ricos. A grande luta social odierna se reduz a esse desejo intenso de roubar esses grilhões, tirando dos ricos o tormento imposto pelo medo de perder os próprios bens, pela paixão de aumentá-los, pela necessidade de conservá-los. O mundo atual anseia por essa prisão dourada, cárcere que cerca e prende entre seus muros e do qual depois é tão difícil e penoso sair. Mesmo em meio à riqueza, também se está roído pelo tédio e pela saciedade de tudo, roído pela fome do espírito, que fica privado de seu alimento. Pouco dinheiro valoriza tudo. Quanto mais as alegrias são moderadas, tanto mais são prelibadas. Muito dinheiro desvaloriza tudo. Alegrias abundantes e repetidas terminam em náusea. Trata-se de sábias compensações, de justas reações da vida. A atual máquina social funciona em grande parte pela força. Precisamos ser os pioneiros de um ideal diverso, de amor, convicção e colaboração. Só assim será possível alcançar a ordem necessária, subtraindo-se ao peso da coação. Cada forma de poder hoje é mais ou menos uma forma de coação contra a precedente subjugação, somente para se impor. A autoridade, mais que uma função social a serviço da coletividade, é uma vantagem pessoal a serviço de quem a conquistou.
O egoísmo foi até ontem um elemento útil e necessário para as conquistas materiais e o progresso humano, que têm sido devidos a esse egoísmo. Porém, hoje, com o ingresso da vida humana na fase social orgânica, ele constitui um elemento antivital, porque é antissocial, tornando-se destrutivo e inaceitável na nova coletividade. Hoje que a técnica tanto progrediu, a caridade encontra-se em pleno retrocesso. O progresso não consiste, como hoje se crê e se quer, numa vã multiplicação de necessidades, para as quais depois é oferecida satisfação, pois disto resulta uma custosa dependência, pela qual é necessário, logo após, pagar com trabalho forçado. O atual desenvolvimento dos valores mais baixos não é progresso, mas sim atraso. Não é vitória, mas sim derrota, que o mundo está pagando caro. Qual o uso que o homem sabe fazer hoje dos melhoramentos econômicos? E se ele não sabe empregá-los no bem, mas só no mal, então não é melhor para ele a pobreza? Quando o homem, com a ciência, a máquina e a justiça social, chegar ao bem-estar material, que uso saberá fazer disso com a sua psicologia? É certo que, se não for educado a tempo, não fará mais do que multiplicar e estender a sua atividade abusiva. Se a finalidade da vida é bem outra, não poderá o alcance desse tão desejado bem-estar representar para uma humanidade como a de hoje um dos maiores perigos. Este é um quadro sumário das condições do nosso tempo. A finalidade destes livros é demonstrar, através da razão, a realidade e a utilidade de uma vida superior no espírito, mais rica e mais feliz, cuja comprovação, através de um exemplo vivido, é o escopo da vida do autor. Se depois disso outros quiserem compreender pelo raciocínio e proceder com tal exemplo, então a ideia de uma nova civilização não será mais utopia. Já foi afirmado que estes livros não representam nada novo, pois são apenas repetições de coisas que já foram ditas. Certamente não pretendemos oferecer descobertas no sentido moderno, particular e analítico, como invenção técnica e utilitária para a solução de casos isolados. Se isto acontecer, será apenas incidentalmente, como consequência da realização fundamental, que é bem outra. Esta realização encontra-se nos antípodas da atual forma mental humana e tende não ao resultado utilitário no particular, mas sim à síntese, à orientação, a uma utilidade de conjunto, a uma nova compreensão da organicidade da vida. Na realidade, há uma descoberta, porém em sentido diferente do corriqueiro. Trata-se da verificação da onipresença de uma lei que tudo guia. Embora essas verdades sejam repetidas muitas vezes, isto se faz mecanicamente, por tradição, por quem não as vive. Condição que acaba por matá-las em vez de vivificá-las. Dizendo e repetindo assim essas verdades, por hábito e sem senti-las, chega-se ao resultado de torná-las fastidiosas, falsas, inaplicáveis.
Aqui, no entanto, elas são ditas por alguém que as vive e que por isso as faz viver também em quem as escuta, e não por alguém que não as vive e que por isso as faz morrer em quem as ouve. Esta é a novidade e a descoberta que tentamos fazer. Elas consistem em superar aquela mentira que acabou por invadir toda a nossa vida. Há mais uma coisa nova aqui: o método de comando e de governo. Aqui saímos fora do plano humano e de seus sistemas tradicionais. Não mais se trata, portanto, da habitual revolução de forma, mas sim de uma revolução de substância. Hoje, a sociedade, empregando um sistema representativo ou totalitário, é, em geral, regida por meio da emersão de um chefe que trabalha antes de tudo para si, em torno do qual se coliga um grupo de homens por força de seus próprios interesses, prontos a se desembaraçarem dele, tão logo ele não satisfaça mais àqueles interesses. Hoje, o princípio do comando é, no fundo, mais ou menos como aquele característico da alcateia de lobos ou da associação bélica, onde um guia é aceito porque serve como coordenador, tornando-se útil na luta, pois a união faz a força. Baseando-se nesse princípio, a lei humana que nasce de tais associações é naturalmente fruto de partido e está, por isso, contra quem está fora do grupo, razão pela qual, logicamente, essa lei é fraudada por quem está do lado de fora, quase com um sentido de justa defesa. A novidade dos princípios aqui expostos consiste, portanto, num método completamente diferente. O indivíduo coloca-se sozinho em face da lei do ser, a qual ele deve descobrir, chegando a senti-la como atividade própria em tudo à sua volta. A sociedade, então, não é mais regida por nenhum chefe físico, pela força de que ele dispõe, e muito menos ainda por suas leis, as quais temos visto bem o que constituem. Em face da lei, que tudo sabe e tudo pode, esses menores poderes humanos não conservam mais do que um valor relativo e subordinado. Se o espírito de grupo subsiste, ele é baseado nas afinidades, com finalidade orgânica de colaboração criadora, segundo as normas da lei, sem interesses materiais para defender, sem fins utilitários que excluam os que estão fora do grupo. Uma vez que a base não é a coação, a força não serve mais, cabendo assim somente a convicção. A liberdade, que antes havia somente para quem comandava, agora é de quantos são capazes de compreendê-la. Ninguém pensa em fraudar a lei. Aqui o chefe não tem corpo. O comando pertence a uma lei onipotente e onipresente, que está situada no imponderável e que, portanto, não pode ser liquidada quando não sirva mais, não pode ser coagida ou fraudada, porque ela é a alma de todas as coisas, até mesmo do próprio rebelde. Não se pode matar esse chefe por revoluções ou por atentados. Ele não precisa de polícia, porque, sendo o próprio princípio da vida, é imaterial e indestrutível. A justiça desse governo é perfeita, porque, em face desse chefe-lei,
cada um deve responder e pagar pessoalmente caso tenha violado as suas normas. Essa é uma responsabilidade da qual não é possível se eximir. O indivíduo, ainda que agindo em coletividade, acha-se sempre só e despido diante da lei, não lhe sendo possível de modo algum descartar-se da atuação dela. Cada um, sem hierarquia, está sempre em contato direto com o chefe-lei, que funciona permanentemente sobre o indivíduo. Aqui, o proselitismo visando engrossar o grupo e, com isto, a força do próprio poder contra os contrários, não tem mais sentido, porque os seres não podem se unir senão se fraternizando para o bem de todos. Esse bem, qualquer que seja a sua forma humana, a qual aparecerá como coisa secundária, será o verdadeiro governo do homem evoluído do futuro. Concluamos. Dissemos que a ideia dominante desta terceira trilogia, que se inicia aqui, é sublimação. Ela se encontra aqui projetada em relação à maturação do autor, ao desenvolvimento da exposição e ao cumprimento do destino do mundo. Sob este aspecto tríplice, continuaremos o seu desenvolvimento no presente volume. Esta sublimação que o autor viveu e que ele tenta exprimir nesta terceira trilogia está pela fatalidade da hora histórica, segundo a intuição que ele tem, para ser projetada no destino do mundo. Trata-se de uma sublimação da vida, que entra em uma de suas mais altas fases de evolução e arrasta primeiramente os mais sensíveis. É o ingresso do homem em um novo plano de vida, o plano evangélico do reino de Deus. É a aproximação da nova civilização do espírito. Este é o significado da sublimação no campo social. Este é o coroamento desta obra, bem como da vida do autor. Ter compreendido a hora histórica e explicar o seu significado como sublimação, lendo os seus traços escritos nas leis da vida, viver essa sublimação e projetá-la nos outros, fazendo-os participar da maravilhosa nova realidade alcançada. Oferecer assim, gratuitamente, uma contribuição para o advento da nova civilização do espírito. Realizar essa sublimação no próprio destino e também no destino do mundo. Eis a significação de toda esta obra em volumes. Eis o cumprimento do destino do autor. Eis a realização da sua missão. Final da introdução.